Olá, gente. Hoje começamos aqui mais uma aula do nosso curso 360 e chegamos aos anos 90 do século XX. Na semana passada nós falamos sobre a complexidade do combate à inflação durante o governo Sarney, os planos que vão se avolumando, vai um atrás do outro. E o governo Sarney ele não é apenas isso, quer dizer, o governo Sarney ele é um período onde a inflação vai aumentar bastante. A gente viu que os diferentes planos, o plano cruzado, o plano Bresser, plano verão, no final das contas acabam tendo como resultado um aumento da inflação, justamente porque cria-se uma cultura de reajustes preventivos, cria-se uma cultura de qualquer maneira, tentar reajustar até acima da inflação, para evitar o que a inflação vai corroer, ou um eventual congelamento virá. Mas o governo do Sarney também é um marco do colapso do modelo desenvolvimentista. O Brasil vinha adotando aquele modelo mais desenvolvimentista, mais alinhado ao que havia sido delineado pelo Vargas lá atrás, nos anos 30. E aqui, nesse momento, o modelo está dando sinais de fadiga, está dando sinais de colapso. E o Brasil começa a migrar para uma nova situação. Esse movimento já é sentido na segunda metade do governo Sarney, mas ele só vai ficar claro realmente durante o governo Collor. O que eu estou querendo dizer com isso? O modelo desenvolvimentista, aquele que a gente começou lá com Vargas, lá atrás, ele tinha prometido resolver uma série de problemas da economia brasileira. Por exemplo, ele tinha prometido resolver o problema do setor externo. Afinal, havia no Brasil uma tendência à deterioração dos termos de troca, e essa deterioração dos termos de troca ela seria resolvida através da industrialização. Então nós tínhamos um problema no setor externo, esse problema do setor externo causado pela deterioração dos termos de troca, e esse problema do setor externo seria resolvido por um processo de desindustrialização. E no final dos anos 80, o que a gente observa é que o problema do setor externo se agravou. Quer dizer, o Brasil tem uma dívida externa fora de controle. Então, o que o modelo havia nos prometido não aconteceu. Então, aquele modelo de industrialização como forma de eliminar a dicotomia entre centro e periferia, um modelo de industrialização que onde nós passássemos a ser exportadores de produtos manufaturados, deixássemos de ser exportadores de produtos manufaturados, isso não aconteceu. Se a gente pensar em termos de inflação, o modelo desenvolvimentista acreditava que resolveria o problema da inflação pelo lado da oferta. Ou seja, nós expandiríamos a nossa capacidade produtiva, a ideia de ficar contendo demanda seria uma decisão errada, afinal a inflação no Brasil teria causas estruturais, a gente até falou um pouco sobre isso na aula sobre o governo João Goulart. Você tinha uma pressão sobre a inflação causada pelos oligopólios, você tinha uma pressão sobre a inflação causada pela desvalorização cambial em função do desequilíbrio comercial, em função de nossa pauta e estrutura comercial. Eu não vou ficar muito preocupado em conter demanda, porque conter demanda não vai resolver o problema. Durante o governo dos militares isso fica muito claro. A inflação é algo que eu vou resolver ampliando a capacidade produtiva. Eu não vou ficar contendo demanda, atrapalhando o crescimento econômico ou o desenvolvimento. O fato é que a gente está vivendo aqui um momento em que a inflação explodiu. O Brasil está beirando a hiperinflação. Então, a gente está falando de uma situação onde a inflação está no maior patamar da história do Brasil. Então, a inflação ela está fora de controle. Bom, outro problema, acreditava-se que nós teríamos um cenário de crescimento econômico sustentável, de independência econômica. O crescimento econômico puxado pela indústria, basta a gente lembrar do Plano Nacional de Desenvolvimento, ou então do período do milagre. Então, o crescimento puxado pela indústria, pelo desenvolvimento industrial. E a gente está observando aqui que o crescimento se esgotou. Quer dizer, problemas se avolumam aqui no Brasil. E aquele modelo de desenvolvimento, de substituição de importações, de avanço industrial, dá sinais de fadiga, dá sinais de esgotamento. Outro ponto,
nós poderíamos também resolver o problema do desemprego. E o desemprego seria resolvido através do próprio crescimento econômico, da geração de emprego, etc. E o que acaba acontecendo na prática é que a gente está falando de um momento em que o desemprego está em alta. Ou seja, está tudo errado, está tudo fora do eixo. Tudo aquilo que havia sido prometido para nós pelo modelo desenvolvimentista não está sendo entregue. O Brasil não se tornou um país independente do ponto de vista econômico. O Brasil não se tornou um país de crescimento sustentado. O Brasil não se tornou um país de baixo desemprego. O Brasil não se tornou um país desenvolvido como se acreditava. Então, é um modelo de crise do modelo. De crise de um modelo de desenvolvimento que estava em vigor no Brasil há décadas. Um modelo onde a economia brasileira estava fechada, um modelo onde a economia brasileira estava voltada exclusivamente para dentro. Até o governo Sarney no Brasil, quando você ia ao supermercado fazer compras, não tinha setor de importados. Não se comprava produto importado no Brasil. Hoje você tem uma seção de importados, o que já é meio bizarro, porque em qualquer lugar do mundo que você vai fazer compras no supermercado não existe seção de importados pela simples razão de que os produtos não estão divididos entre nacionais e importados, estão divididos entre tipos de produtos, né? Você tem ali biscoitos, né? Ou então refrigerante ou cerveja, é tudo cerveja, não importa de onde veio. E a pessoa acaba fazendo compras ali. Mas no Brasil ainda tem um pouco esse resquício, essa ideia de que produto importado é um negócio quase de grife, é um negócio sofisticado. Até os anos 80, no Brasil, as pessoas iam para a Itália trazer um macarrão de presente para os seus familiares. Isso não é piada, isso é sério. Traziam aqueles pacotes de Barilla que hoje tem em qualquer supermercado. Aquilo era considerado um presente, uma iguaria. Porque o macarrão brasileiro, o macarrão nacional, era ruim. Ele soltava uma gosma branca quando você botava na água. Resultado, talvez, de falta de concorrência. Os carros brasileiros eram umas porcarias. O Brasil, no final dos anos 80, tinha Fuscas, Gol, que não era esse Gol bacana que tem hoje, era um caixote, Kombi. O Brasil tinha, no caso da Ford, qual era o carro que a Ford fazia? Corcel, ótimo. A Fiat tinha o Fiat 147. O que eu quero colocar é que os carros no Brasil eram umas porcarias. Os carros que existiam no Brasil, os produtos industriais que existiam no Brasil eram umas porcarias. E isso começa a ficar muito claro e muito evidente no final da década de 80, de que talvez o excesso de proteção à indústria nacional está sendo danoso, num certo sentido. Porque a indústria nacional pode oferecer o produto que quiser, pelo preço que quiser, com a qualidade que quiser, e as pessoas compram porque só tem aquilo. Então começa a surgir a ideia de que talvez abrir a economia brasileira seja uma boa ideia. Abrir a economia brasileira pode ser uma forma de enfrentar todos esses problemas que a gente está vivenciando agora. Quer dizer, se eu abrir a economia, talvez a inflação baixe, porque vai aumentar a concorrência. Se eu abrir a economia brasileira, talvez eu tenha produtos industriais de mais qualidade. Talvez se eu abrir a economia brasileira, eu vou começar a receber mais investimento estrangeiro. Talvez eu tenha que abandonar o modelo de substituição de importações. É isso. Aquele modelo onde a economia brasileira estava fechada, 100% voltada para dentro, talvez não seja uma boa ideia. É dentro desse contexto que o Fernando Collor é eleito. O Fernando Collor é eleito com 3 grandes promessas, justamente tentando enfrentar os 3 grandes problemas da economia brasileira naquela altura. Problema número 1, inflação. Fernando Collor prometeu na campanha que daria um ipom na inflação, fazendo referência ao golpe de judô. Talvez vocês não lembrem da época que o Collor era presidente. O Collor era faixa preta, faixa roxa, sei lá, de judô. E gostava de se mostrar um cara atlético. O Collor é o presidente mais jovem eleito na história do Brasil até hoje. Ele tinha um pouco mais de 40 anos, aproximadamente 40 anos. Ele era muito jovem, mais ou menos como o Macron. O Macron foi eleito com 39 anos, quase 40. O Collor também. O Collor, então, ele promete que ele vai resolver o problema da inflação com um ipom ou com um tiro. Ele chegou a dizer isso num pronunciamento na campanha. Segundo problema, ele vai transformar as carroças brasileiras em carros de verdade.
fazendo referência ao que eu estava falando há pouco, acreditava-se efetivamente que o Brasil tinha um problema grave em termos industriais. A indústria brasileira oferecia qualquer porcaria pelo preço que queria, porque não tinha concorrência. E problema número 3, ele vai caçar os marajás do serviço público. Havia perspectiva e a visão de que o Estado brasileiro tinha sido demasiadamente inchado pelos militares. Existiam no Brasil estatais demais, existiam no Brasil benesses demais, e o Collor se propõe a acabar com isso. Né? O número de estatais no Brasil, realmente no final dos anos 80, é um negócio assustador. Né? Eu até brinquei um dia desses, falando aqui com vocês, existia a Bosta Brás, que era a estatal de fertilizantes. Existia estatal para qualquer coisa no Brasil. Às vezes a gente acha que a situação mudou radicalmente, não é exatamente verdade. No Brasil, até hoje, existem, só no âmbito federal, mais de 100 empresas estatais ativas. Para quem não sabe, existe uma empresa estatal para cuidar do trem-bala Rio-São Paulo. Essa empresa estatal está ativa e tem funcionários. O que ela faz, eu não sei. Mas parece que ela faz alguma coisa e existe aí todo um planejamento em curso, avançado, para que saia aí um trem-bala em breve, em algum momento. Existe uma estatal no Brasil até hoje que cuida do planejamento logístico também, porque a logística no Brasil é ótima. Você está vendo que essa estatal está trabalhando muito bem, está coordenando aí todos os esforços de desenvolvimento logístico e por aí vai. Isso não é nenhum segredo, você pode botar no Google e descobrir que o Brasil tem até hoje mais de uma centena de estatais no âmbito federal. Na época, realmente, do final da década de 80, era ainda pior do que se observa no atual momento nesse sentido. Então, voltando para cá, a gente está falando então de um setor externo que precisa ser enfrentado e uma boa alternativa talvez seja atrair investimento estrangeiro através de uma abertura, liberalização do fluxo de capitais, surge aqui como uma alternativa. Liberalização do fluxo de capitais significa liberdade para a entrada de capitais. Seja o investimento estrangeiro direto, que é um investimento produtivo que já entrava no Brasil nessa altura, seja o capital especulativo. O capital especulativo, aquele que vai entrar no Brasil para comprar títulos do governo, para comprar ações. O Brasil vai passar, a partir de agora, por um processo de liberalização do fluxo de capitais. Foi um processo gradativo, não foi de uma hora para outra. Esse processo já começou no final do governo Sarney, mas realmente vai se consolidar durante o governo do Fernando Collor. Inflação sob controle. A inflação sob controle, agora, o foco vai ser conter demanda. Não dá mais para acreditar que a inflação é puxada só pela oferta. É claro que conter demanda já se tornou uma tendência ao longo do governo José Sarney, a partir do Plano Bresser, se repetiu na política do feijão com arroz, se repetiu no Plano Verão, e agora, durante o governo Collor, isso vai ganhar um outro degrau, vai ganhar um outro nível. Sem crescimento econômico? Bom, a retomada do crescimento econômico deve passar necessariamente por um processo de abertura da economia brasileira, abertura que vai aumentar a eficiência, abertura que vai reduzir preços, abertura que vai atrair investimento estrangeiro para o Brasil. Enfim, todos esses elementos juntos e somados acabam na prática significando um estímulo ao crescimento econômico. Desemprego, para você tentar reduzir o desemprego, você tem que retomar o crescimento econômico de forma mais sólida. E também começa a se falar em flexibilização da legislação trabalhista. Embora isso não vá adiante durante o governo do Collor, há apenas algum movimento durante o governo do Fernando Henrique. E isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Enfim, o que eu quero colocar é que a gente está falando de um momento de transição na história econômica brasileira. Nós estamos mudando de rumo. Até então, nós tínhamos o Brasil com um país fechado, focado no desenvolvimento autárquico, focado na indústria, focado realmente no modelo desenvolvimentista. Isso agora está ficando para trás. O Brasil está tomando a decisão de se abrir. Se abrir para o mundo, se abrir para o comércio, se abrir para o investimento estrangeiro. O Brasil está tomando a decisão de se abrir. Então, a partir de agora, analisando o governo do Collor, a gente vai falar sobre as 3 grandes frentes econômicas do Collor. Frente número 1, abertura comercial.
Frente número 2, desestatização. Frente número 3, combate à inflação. Fazendo justamente jus às 3 grandes promessas de campanha do Collor: transformar as carroças brasileiras em carros de verdade, combater os marajás do serviço público e matar o dragão da inflação com apenas um tiro. O Collor era uma figura, no mínimo, curiosa, era um homem jovem, e ele dizia coisas bastante chocantes para a época. O Collor andava de jet ski com Ayrton Senna, o Collor fazia Cooper, corria, o Collor morava na casa da Dinda, o Collor andava em carros esporte. O Collor era um super-herói. Pelo menos muita gente acreditava num determinado momento que o Collor virá e salvará o Brasil depois de tantos anos de eleições indiretas e de ditadura. O Collor vai resolver os nossos problemas. Bom, então vamos sair daqui, desse primeiro slide, e vamos começar a falar um pouquinho da primeira frente de atuação do governo Collor, a abertura comercial. A abertura comercial, claro, ela tem o objetivo de aumentar a competição. Ela tem o objetivo de reduzir preços. Ela tem o objetivo de aumentar a eficiência da indústria brasileira. A primeira colocação que pode vir é: puxa, mas a abertura comercial vai levar à falência de algumas empresas brasileiras. E a resposta é: vai. Paciência. Não é para o Brasil se especializar na produção de tudo. Isto foi uma ideia errada que nós tivemos ao longo das últimas décadas. Não dá para o Brasil produzir tudo, absolutamente tudo, ser bom em tudo. Não dá para fazer isso. Não dá. Não dá para o Brasil controlar todas as etapas de todos os processos produtivos. Essa não era uma tendência apenas no Brasil. No início da década de 90 já surgia uma ideia de que você não deveria mais se especializar em um produto, deveria até se especializar em uma etapa do processo do produto, quer dizer, algo ainda mais adiante do que o Brasil está discutindo aqui. O Brasil está discutindo aqui não se especializar mais na produção de todos os produtos, enquanto o mundo já começava a discutir não se especializar em todas as etapas do mesmo produto, que já é um passo adiante, que é o que mais tarde viria a ser chamado de cadeias globais de valor, que é algo muito comum hoje. Quer dizer, você pega um produto industrializado em particular, ele não é integralmente produzido no mesmo país. Cada etapa de produção daquele produto é feita num país diferente. Quer dizer, eu não vou me especializar em um produto, eu vou me especializar na etapa de um produto, o que é um nível de especialização ainda maior e permitiria uma eficiência ainda mais significativa. Então, quando a gente está falando de abertura comercial, um primeiro ponto é fim de todas as barreiras não tarifárias. Fim de todas as barreiras não tarifárias, a principal medida é essa aqui: extinção das guias de importação. Você não precisa mais pedir autorização do governo brasileiro para importar, o que é, no mínimo, revolucionário, né? Eu não preciso mais pedir autorização do governo para importar. Eu posso importar o que eu quiser. Eu posso trazer para o Brasil o que eu quiser. Paga as tarifas de importação, paga os impostos devidos e pronto, né? Você pode importar o que você quiser, como aliás acontece no Brasil até hoje. Você pode importar no Brasil o que você quiser, não tem problema nenhum. Na época, inclusive, chegou-se a pensar em liberar a importação de produtos usados, o que no Brasil é proibido até hoje, não foi adiante essa proposta. Existe uma lei no Brasil que proíbe a importação de produtos usados. Ela é conhecida como Lei Ferrari, porque há quem argumente que o principal objetivo dela é proteger a indústria nacional e proibir a importação de Ferraris usadas. Enfim, independentemente disso, o fato é que o Brasil não foi tão longe e não permitiu a importação de produtos usados como é permitido em alguns outros países, o que aumentaria ainda mais a concorrência e, consequentemente, abriria espaço para preços menores. Mas, por outro lado, também abre espaço para importar lixo, né? Para importar cacareco, para importar 386, computador 386, não sei se todo mundo sabe o que é, o 386, um computador bem antigo e tal. Alguns não sabem, acabei de ficar deprimido aqui. Então, você vai importar qualquer tipo de lixo e cacareco de países centrais ou de qualquer lugar do mundo. Bom, redução gradual das tarifas de importação. Esse é o projeto original, mas é bem verdade que essa redução gradual das tarifas de importação ela vai ser bastante acelerada
a partir do momento em que a situação política para o Collor começa a se deteriorar. A situação vai se deteriorando bastante, né, e o Collor vai acelerando o processo de redução gradual das tarifas. A ideia é que você tivesse aí uma redução gradual justamente para que a indústria nacional pudesse se preparar para esse novo cenário. De novo, vai ter empresa que vai quebrar? Vai. Paciência. Não é para a gente atuar em todos os setores ao mesmo tempo. Isso não funciona, isso não é eficiente, isso não faz sentido. É melhor nós nos especializarmos em menos setores e sermos eficientes em menos setores que estaremos nos especializando. Então, uma série de empresas vai quebrar no Brasil, uma série de setores vai desaparecer. E o argumento era que isso era bom, na medida em que eu não vou ficar desenvolvendo todos os setores ao mesmo tempo, não faz muito sentido. Voltando para lá, eliminação de vários tipos de incentivos fiscais para importações, exportações, agriculturas, incentivos para as regiões norte e nordeste, indústria de computadores, enfim, o governo vai retirar uma série de incentivos como forma de aumentar a concorrência. O objetivo, claro, aumentar a competitividade da indústria nacional, melhorar a qualidade de todos os produtos industriais e redução de preços. Por que dos produtos industriais em particular? Porque os produtos industriais são chamados tradables, ou seja, são aqueles que são comercializáveis, podem ser exportados e importados. Esses é que estão mais suscetíveis à competição oriunda da abertura comercial. Então, quando a gente está falando do governo Collor, em termos de abertura comercial, a estratégia é muito clara. Eu quero dar um choque de competitividade na indústria nacional. Não dá para a indústria nacional continuar oferecendo qualquer porcaria para o mercado doméstico, cobrando o preço que quiser e fica por isso mesmo. Não, isso acabou. A partir de agora, a indústria nacional ela tem que estar mais atenta, ela tem que ser mais eficiente para sobreviver. Não dá mais para ela ficar oferecendo produtos de qualidade inferior, não dá mais para ela ficar cobrando o preço que quiser. É interessante que até hoje no Brasil resiste um pouco essa cultura na parte dos produtos industriais. Muita gente reclama do preço dos produtos industrializados no Brasil, automóveis é um ótimo exemplo disso, dizendo que automóvel no Brasil é muito caro e que lá fora é mais barato. Mas o grande problema é que existe no Brasil uma cultura, justamente dessa época de muita proteção, de que produto industrializado barato é produto ruim. Produto industrializado bom é caro. Quando montadoras vêm para o Brasil e oferecem carros a preços muito baratos e carros bons, as pessoas não compram no Brasil. O brasileiro desconfia de produto industrializado barato. E isso faz com que o produtor reage? Aumenta o preço. Porque quando ele aumenta o preço, vende mais. Pode parecer bizarro, e é, mas isso acontece no Brasil. Aumentar preço de carro no Brasil é forma de aumentar a venda. Ah, não faz sentido? Faz sentido. Isso acontece e tem estudos empíricos verificando isso no Brasil de maneira claríssima. Você baixa o preço, vende menos. As pessoas começam a achar que o carro é ruim. Isso vale também para produtos industriais, vale para uma série de produtos eletrônicos. Baixou o preço, é ruim, não quero. A gente no Brasil não consegue imaginar que um produto pode ser barato e bom. O brasileiro não entende esse conceito. Em outros lugares esse conceito é compreendido. No Brasil não. O produto não pode ser ao mesmo tempo barato e bom. Ou ele é barato e ruim, ou ele é caro e bom. Fala. Se essa abertura seria boa a longo prazo, sim. No curto prazo ela vai ser danosa. E o governo sabia disso. No curto prazo algumas empresas vão quebrar, alguns vai ter realmente algum efeito negativo, mas a longo prazo vai ser melhor. É isso que o governo acreditava. Tá? Bom, saímos aqui da abertura, vamos para a segunda frente de atuação. Desestatização. O governo vai começar para valer. O governo vai implementar um processo de desestatização violento, um processo de desestatização bastante agressivo. Para vocês terem uma ideia, a proposta de ajuste fiscal implementada pelo Collor para os primeiros 12 meses de governo é de 10% do PIB. Um ajuste fiscal de 10% do PIB. Ele queria transformar
o déficit fiscal de 8% do PIB para um superávit de 2% do PIB em apenas 12 meses. Essa é a proposta do Collor. Puxa, 8% do PIB de déficit é um déficit enorme, né? 8% do PIB de déficit do governo, o projetado para 2017 no Brasil é 7,7% de déficit, tá? Só para a gente observar que nós não estamos, do ponto de vista fiscal, numa situação tão melhor assim do que estávamos naquele momento. Então, a postura do Collor, do ponto de vista de desestatização, vai ser muito agressiva. Começando pela redução do número de ministérios, eu acho que é o mais ilustrativo. O número de ministérios no Brasil cai para 12. 12. A gente está falando de Brasil. O Brasil já teve 40 ministérios. Naquele momento, depois disso aqui, né? Naquele momento, o Collor está reduzindo para 12. Até o Ministério do Planejamento vai sumir. Vai se fundir com o Ministério da Fazenda e vai se tornar o Ministério da Economia. E a ministra nomeada será Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello é divertido, gente. Desculpa, eu não consigo não sorrir quando eu lembro de Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello será a nossa czarina da Economia, ministra da Economia, que na prática junta o Ministério do Planejamento com o Ministério da Fazenda. Então, redução do número de ministérios, autarquias, estatais. O governo, no primeiro dia de mandato, vai soltar uma lista com dezenas de estatais sendo extintas. Dezenas não é um exagero. Dezenas de estatais sendo extintas. Só para dar um exemplo, é extinto no primeiro dia de mandato do Collor, dentro dessas dezenas de estatais, a Embrafilme, a empresa brasileira de audiovisual, a empresa brasileira que cuidava justamente dos filmes nacionais. O próprio Celso Amorim havia sido presidente da Embrafilme durante a década de 80. A Embrafilme é uma das dezenas de empresas estatais que são extintas no primeiro dia de mandato do Fernando Collor. O Fernando Collor vai mandar embora 20% dos funcionários da Petrobras e da Vale. A Vale, na época, ainda era uma empresa estatal. E aí você pode pensar, mas pode demitir funcionário da Petrobras? Bom, o Collor pensou. É elitista, não é? Os funcionários da Petrobras, do BNDES, da Vale, eram todos elitistas, que aliás são até hoje. Se é elitista, eu posso demitir. A CLT prevê demissão, vou demiti-los. E demitiu 20% dos funcionários da Petrobras, da Vale e por aí adiante. A maior parte dessas pessoas voltou. Foi reincorporada porque a justiça considerou que, por se tratar de concurso, etc., não é assim, não pode ser feito dessa maneira, tem que ter toda uma sindicância, todo um trâmite para que essas pessoas sejam desligadas. E as que acabaram sendo reincorporadas foram reincorporadas com os salários de todo o período que tiveram ausentes. Isso acabou gerando um passivo um pouco problemático para ser administrado posteriormente. O governo Collor vai mandar para casa todos os funcionários públicos em período probatório. Não efetivo ninguém. Só fica quem efetivamente já tem estabilidade, consequentemente não posso fazer nada. Todos os benefícios que não sejam estritamente previstos na legislação estão cortados dos funcionários públicos. Então, 13º tem que pagar, pago. Auxílio creche não tem que pagar, não pago. Então, vou cortar todos os benefícios que não estejam estritamente previstos em legislação. Então, voltando para cá, redução do número de ministérios, autarquias, estatais, anúncio de intenção do governo de demitir cerca de 360 mil funcionários públicos através de programas de demissão voluntários, lançamento do PND. Cuidado, PND é Plano Nacional de Desestatização. O Plano Nacional de Desestatização não é Plano Nacional de Desenvolvimento, que vai ficar a cargo do BNDES cuidar. O BNDES, inclusive, vai ganhar uma área de desestatização. O objetivo? Abater dívida pública. Eu preciso reduzir a dívida do governo, eu preciso reduzir o déficit do governo. Eu tenho que reduzir a pressão sobre o orçamento público dessas empresas estatais deficitárias. Exemplo. Hoje nós temos ainda uma empresa estatal chamada Correios. Os Correios no ano passado tiveram um prejuízo de 2 bilhões de reais. No ano anterior, 2015, tiveram um prejuízo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Quem é que cobra essa diferença? O Tesouro. Óbvio, o Tesouro é o único acionista, os Correios são uma empresa de capital fechado. Então é o Tesouro que cobre isso. Então o que eu quero colocar é que no ano passado os Correios aumentaram o déficit público em 2 bilhões de reais. O que é maravilhoso, porque os Correios são uma empresa monopolista,
há 300 anos no Brasil, uma empresa que oferece serviços ótimos, né? As mercadorias chegam na hora, os carteiros são bem pagos pra caramba, né? Os carteiros andam por aí, né, esbanjando dinheiro, enfim. Mas o fato é que empresas estatais deficitárias pressionam o orçamento do governo. Então, o argumento na época é vou privatizar esse troço. Um argumento que tem voltado em relação aos próprios Correios. Tem muita gente dizendo, privatiza os Correios. Por que eu vou ficar com os Correios dando prejuízo e pressionando o orçamento do governo, levando o Tesouro a cobrir anualmente esse rombo na casa do bilhão, tá? Voltando para lá, reduzir a pressão sobre o orçamento público, concentrar as energias do governo em áreas tipicamente de Estado, como saúde e educação. Então ganha força o argumento de que o governo não tem que ter uma empresa siderúrgica, o governo não tem que ter uma empresa de mineração, o governo não tem que ter uma empresa de fertilizantes, o governo não tem que ter uma empresa das mais diferentes áreas, o governo tem que cuidar de segurança, educação e saúde. É isso, o governo não tem que se meter em tudo, porque se o governo concentrar suas energias em menos áreas, ele vai desempenhar papéis melhores nessas áreas. Essa é a ideia e o argumento. Além disso, redução de preços e melhoria na qualidade de serviços e produtos. A gente está falando de um Brasil onde no início dos anos 90 vai ser convidado para ser presidente da Telebrás, da Telerge, né, que na realidade era subsidiária da Telebrás no estado do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Cunha. Né? Eduardo Cunha foi o tesoureiro-chefe da campanha do Collor no estado do Rio de Janeiro e ganhou como prêmio ser presidente da Telerge. A Telerge, e aí claro que o pessoal que nos ouve em outras regiões do país tem as suas irmãs para os seus respectivos estados, a Telerge era uma empresa maravilhosa. A Telerge era um lugar que você ligava para a Telerge para fazer uma reclamação e o atendente xingava você com palavrões cabeludos. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Você pode botar no YouTube, tem aí gravações de chamadas da época e tal, e ficava por isso mesmo. Né? Porque eu estou com problema na minha linha. E o cara falava palavrões cabeludos de volta para você e ficava por isso mesmo, porque é a Telerge. Isso a gente chama, aqui é monopólio, cara, monopólio estatal. Então, você vai fazer o quê? Reclama com o Papa. Tá sem telefone aí, tá ligando o orelhão. E daí? Tá sem telefone na sua casa? Não tem nada a ver com isso. Tá ligando pra Telerge pra reclamar disso, porque tá sem telefone, seu telefone tá mudo. O que a Telerge tem a ver com isso? Né? Então a gente tá falando de um momento onde pra comprar uma linha de telefone, você tinha que pagar $5 mil. $5 mil no início dos anos 90 não são $5 mil hoje. $5 mil no início dos anos 90 era muito mais do que $5 mil hoje. Tá? Uma linha de telefone custava quase tanto quanto um carro. Você deixava de herança no seu testamento linhas telefônicas. Tinha gente que vivia de aluguel de linha telefônica. Porque, claro, se você é amigo do Eduardo Cunha, por exemplo, você vai comprar 8 linhas telefônicas, vai alugar todas elas e vai ver disso. Porque para comprar uma linha telefônica você tinha que entrar numa fila. Não bastava ter $5 mil, você entrava numa fila para comprar. Olha que inferno, você quer abrir uma pizzaria. Disque Pizza. Aí você tem que entrar numa fila de anos para comprar uma linha telefônica. E vai custar $5 mil. Nesse inteirinho, o que você vai fazer? Vai alugar uma linha telefônica de alguém. É isso que vai acontecer. Né? Eu lembro quando o preço das linhas telefônicas desabou no Brasil, muita gente reclamou, dizendo o seguinte, mas e o meu patrimônio? Eu comprei a linha telefônica, eu vivo de aluguel de linha telefônica. Agora eu vou fazer o quê? Vou ter que trabalhar? É isso? Vou ter que cuidar? Não, não é justo isso. Isso é um direito adquirido. Isso me lembra um pouco as concessões de táxi nos dias atuais. Eu comprei uma concessão de táxi. Tem muita gente que vive de aluguel de concessão de táxi. Né? Tem ex-prefeitos aí de Rio e de São Paulo que tem centenas de concessões de táxi. Procure saber. E aí, se você aluga uma concessão de táxi por R$150, R$200 por dia, olha, se você tiver centenas, olha quanto dinheiro isso dá. Não pode acabar simplesmente as licenças de táxi que eu comprei por uma fortuna. Ou então arrumei num esquema, aí num cambalacho maneiro junto à prefeitura. Não, para com isso. Uber, mas não é Uber. Que isso? Proíbe o Uber. Porque senão vai cair o preço das minhas diárias e as minhas diárias, vou ter que fazer o quê? Vou ter que trabalhar agora? Não posso mais viver de aluguel de licença de táxi? O Brasil se repete. Na realidade, os argumentos muitas vezes reaparecem. Então, esse é o Brasil das empresas estatais nesse momento. E aí surge uma pressão forte
para privatizá-las. Ah, o serviço de telecomunicações no Brasil é horrível. É horrível. Já foi muito pior. Mas pelo menos hoje você pode ligar para a Anatel. Tá? A Anatel liga para você, abre um protocolo na Anatel, você vai ver se a companhia telefônica não vai resolver o seu problema rapidamente em função de uma reclamação que você faça na Anatel. Melhorou um pouco. Ainda não está bom? Não, mas pelo menos melhorou em relação ao que era. Então a gente está falando aqui de desestatização. Bom, avançando um pouco. Chegamos aqui ao governo Collor na parte de combate à inflação. Vai ser lançado no primeiro dia de mandato do Collor, dia 16 de março de 1990, o Plano Brasil Novo. O Plano Brasil Novo acabou entrando para a história como Plano Collor. Mas o nome oficial era Plano Brasil Novo. Claro que aparece ali na manchete do jornal, Collor bloqueia o dinheiro, porque é a única coisa que as pessoas conseguem pensar depois que o Plano Collor é divulgado. O Plano Collor, então, ele vai misturar ortodoxia com heterodoxia. Lembrando que ortodoxia é conter demanda. É conter demanda para baixar a inflação. E heterodoxia é eliminar a inércia. Então eu vou atacar nessas duas frentes. A frente da inércia inflacionária e a frente da contenção de demanda. Ok? Então, no primeiro dia de mandato, logo depois da posse, a equipe econômica vai para a sede do Ministério da Fazenda e faz um pronunciamento na parte da tarde, anunciando o Plano Collor. Tá? Bom, o Plano Collor, as pessoas se sentam lá para ouvir o Plano Collor e aí começam as medidas. Ajuste fiscal com aumento de impostos e corte drástico de gastos, incluindo aí investimento das estatais, ou seja, um ajuste fiscal. Até aí tudo bem, né? Não tem muita novidade. Vou extinguir 40 empresas estatais. Tudo bem, não tem muita novidade até aí. Vou aumentar os impostos, vou aumentar a carga tributária. Isso acabou não chamando muita atenção das pessoas, pelo menos no primeiro momento. Congelamento de preços e salários por tempo indeterminado. Também, imagina, quarto congelamento. Qual é a novidade disso? Já teve congelamento do cruzado, do plano Bresser, do plano verão, agora tem um congelamento do plano Collor. Lembrando sempre o seguinte, o congelamento é no dia 16. O que significa dizer que os preços são do dia 16 e os salários são do dia 28 de fevereiro. Então tem uma diferença aí que não é pequena. Os salários na prática, então, são congelados com um poder de compra bastante reduzido. Esse é o meu ponto. Os salários são congelados com poder de compra bastante reduzido. Diga. A discrepância era proposital? Essa discrepância era proposital. Era para reduzir mesmo o poder de compra das pessoas e conter demanda. Tá? Então, os salários haviam sido reajustados pela última vez no final de fevereiro. E os preços continuavam sendo reajustados diariamente. Então, quando você diz, os preços e os salários serão congelados nos valores correntes por tempo indeterminado, isso significa dizer que os salários estão sendo congelados no patamar do final de fevereiro e os preços do patamar do meio de março. Reforma monetária, volta o cruzeiro a uma taxa de 1 para 1. Um cruzado novo vira um cruzeiro. Não percam a conta. Estávamos no cruzeiro, fomos para o cruzado, do cruzado foi para o cruzado novo no plano verão, e agora está voltando o cruzeiro. Não perca a conta. Tá? Então, no plano cruzado entrou o cruzado, no plano verão entrou o cruzado novo, e agora no plano Collor está voltando o cruzeiro. E voltando o cruzeiro a uma taxa de 1 para 1. E, de novo, o objetivo é acabar com a memória inflacionária. O objetivo é passar a mensagem de que a inflação morre com a moeda antiga, a moeda nova não tem inflação. Aqui a gente pode observar, inclusive, em relação ao congelamento, remarcações de preços dão até 5 anos de prisão. É isso mesmo. Remarcar preços no Brasil é crime. Se você desrespeitar o congelamento de preços, você vai para a cadeia. Não desrespeite o congelamento de preços, porque é o congelamento de preços que salvará o Brasil. Reajuste de tarifas públicas. O reajuste de tarifas públicas também já tinha sido feito anteriormente, sem muita novidade. Melhora o caixa das estatais, melhora o resultado das contas do governo, diminui a quantidade de dinheiro nas mãos das pessoas, o que ajuda a conter demanda.
Até aí não teve muita novidade. Então, congelamento fiscal, ou melhor, ajuste fiscal, congelamento de preços por tempo indeterminado, reforma monetária, reajuste de tarifas públicas. Até aí não tinha aparecido nada de novo. Não tinha. E aí apareceu a última medida que foi divulgada, que foi sequestro de liquidez. Bom, falando um pouquinho sobre o Brasil nesse momento. Havia no Brasil uma crescente percepção de que a inflação não desapareceria enquanto não houvesse o fim da ciranda financeira. A ciranda financeira era um processo onde o descrédito do governo era tão grande que o governo pegava dinheiro emprestado hoje para pagar amanhã. Era o chamado overnight. Então era assim, o governo pegava dinheiro emprestado hoje, pagava amanhã, pegava emprestado amanhã, pagava depois de amanhã, pegava emprestado depois de amanhã, pagava depois de amanhã e assim por diante. E é uma ciranda porque é uma roda, se você pensar bem. O governo me paga, eu empresto para ele, 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 e a coisa vai girando, 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 e é uma ciranda. Muita gente acreditava que essa ciranda alimentava a inflação, porque na prática ia criando poder de compra, ia gerando demanda e tal. Então, para resolver o problema da inflação, a gente tem que estancar essa ciranda. Era isso que se acreditava. E aí surge a ideia do sequestro de liquidez. O sequestro de liquidez era o seguinte: todos os depósitos em contas que superassem a quantia de 50 mil cruzeiros ou 50 mil cruzados novos, que na realidade é a mesma coisa, eles estariam sequestrados por 18 meses. O valor que superasse os 50 mil estariam sequestrados por 18 meses até setembro de 1991 e seriam devolvidos em setembro de 1991, corrigidos pela inflação mais 6% ao ano. Qual é o objetivo dessa medida? Acabar com a ciranda financeira. Afinal, eu vou deixar ali um valor mínimo para as pessoas tocarem a sua vida e conforme elas forem tocando a sua vida, não tem maiores problemas, mas a ciranda financeira acaba com essa bagunça de ficar emprestando e pegando emprestado, emprestando, pegando emprestado, emprestando e pegando emprestado. Fala. O sequestro não é só de pessoas físicas, é de pessoas jurídicas também. É exatamente a reação que muita gente vai ter, essa que você teve, de susto, mas como assim está sequestrando o dinheiro das pessoas, o que será feito do dinheiro das pessoas, meu Deus do céu, e agora? O que acontecerá? Porque começam depois a aparecer uma série de problemas. Por exemplo, imagina que você vendeu um apartamento no dia anterior e o dinheiro do apartamento estava na sua conta no momento em que o sequestro foi decretado. Você vai morar embaixo da ponte. Porque o dinheiro foi sequestrado. É isso. Simples assim. Ah, mas eu estava com dinheiro na conta da minha empresa e eu precisava pagar os meus fornecedores, meus clientes, etc. Lamento. Vai quebrar. Não vai ter como pagar ninguém. É mais ou menos por aí o clima da situação. Mas fiquem tranquilos. Antes de prosseguir, eu quero colocar aqui Zélia Cardoso de Mello explicando. O Osmar vai colocar lá o vídeo da Zélia. Porque fiquem tranquilos, ela vai nos explicar o que vai acontecer. Ela foi para o Jornal da Globo naquele dia e ela explicou o que ia acontecer e tal, e tudo ficou mais calmo depois disso, tá? Coloca aí, Osmar. Foi no mesmo dia. A ministra Zélia Cardoso de Mello explica como as novas medidas econômicas vão mexer com a situação dos comerciantes que receberam cheques encruzados para sacar na segunda-feira. Eles receberam esses depósitos encruzados, esses cheques, eles vão colocar esses cheques na conta e isso daí vai entrar dentro dos limites. E dentro dos limites eles vão poder, poder fazer suas transações. Agora, a partir da semana que vem, outras pessoas irão aos restaurantes e pagarão em cruzeiros, né? Por exemplo, nós iremos jantar no Se tiver cruzeiro, né, ministra? Hã? Se tiver cruzeiro, claro, para jantar fora. Mas haverá cruzeiros, né? Porque, por exemplo, se eu retirar 50 mil cruzeiros da minha conta, eu posso ir no restaurante e pagar 500 cruzeiros ou 1000 cruzeiros, enfim. Percebe? As transações continuam a ocorrer. Isso que é importante é que, na verdade, precisa ficar claro o seguinte, que nós temos uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no Banco Central, rendendo correção monetária.
E temos uma outra moeda que vai começar a circular na economia, que é o cruzeiro, e que vai garantir um certo nível de transações que nós entendemos que é compatível com uma inflação mais baixa. Na verdade, as pessoas estão zerando praticamente a conta de todo mundo, deixando todo mundo com 50 mil cruzados, quer dizer, o salário desse mês, na metade do mês, é 50 mil cruzados, e a pessoa que se vire como puder, não é isso? É isso, quer dizer, ela vai fazer uma prioridade, ela vai fazer uma orçamentação e vai gastar esses 50 mil cruzeiros com aquilo que é mais importante para ela, com seus compromissos mais urgentes, até que receba o salário e possa continuar consumindo, enfim. Agora, o dono do restaurante, aquele que recebeu o cheque, ele só está com o seu patrimônio. Ele tem seu patrimônio, tem um punhado de cheques e mais nada. Vai receber a partir de segunda-feira os cruzeiros que estão chegando, mas ele tem que pagar uma porção de gente. Será que não vai fechar restaurante, não? Por exemplo? Olha, é possível que até feche alguns restaurantes mais caros, é possível que feche. Voltamos a qualquer momento com novas informações.